Aleluia. Então nós estamos vivendo momentos difíceis. E essa semana eu falei o que vou pregar. E o Espírito Santo começou a colocar no meu coração sobre paternidade. Sobre paternidade e orfandade. E aí eu fui pesquisar sobre o número de pessoas. A pesquisa de 2018, 26 de março de 2020, melhor dizendo. A estatística diz que 348 mil crianças e adolescentes são acolhidos em instituições públicas para a adoção. Isso foi o ano passado, um ano atrás exatamente. É possível que essa estatística não tenha mudado para baixo, mas para cima. E quando nós começamos a pensar sobre paternidade, quando nós pensamos em orfandade, nunca se viu um tempo onde nós vemos tantas pessoas que estão sozinhas, tantas pessoas que foram abandonadas, tantas crianças e adolescentes abandonados, tantas pessoas abandonadas mesmo dentro da casa. E quando nós atendemos no consultório, vocês sabem, eu sou psicóloga. E quando nós atendemos, nós percebemos que grande parte dos problemas que são enfrentados de rejeição, de abandono, de situações problemáticas, situações emocionais, que as pessoas levam para a vida inteira, essas pessoas estão totalmente presas, aprisionadas, paralisadas, dominadas, enraizadas a essa paternidade. A paternidade, então, ela é muito importante, ela é mega importante. Homens, e eu estou falando de homens. Homens, vocês foram escolhidos por Deus para exemplificarem, para cumprirem um papel primordial na vida dos filhos. Tem papel que não é da mãe, tem papel que é do pai. E muitas vezes o homem vai embora, muitas vezes o casamento acaba, muitas vezes entra um divórcio, muitas vezes é aquela balada do final de semana, muitas vezes é uma noite de carnaval, o sexo inconsequente. E muitas vezes nasce uma criança, e essa criança, ela não tem pai. Ela tem pai porque foi gerado, porque entre bilhões de espermatozoides, aquele encontrou o óvulo e foi fecundado uma criança. Sem o homem é impossível. Sem o espermatozoide é impossível gerar a vida. E agora esse homem, ele tem um filho, e quando ele tem um problema com a mulher, ele não se afasta apenas da mulher, ele se afasta do filho, ele se afasta da filha, ele se afasta da criança. Espírito de Deus me diz nessa noite que nós precisamos voltar ao princípio de tudo, e o princípio de tudo é descobrir a paternidade que Deus tem para nós, porque quando nós compreendemos e entendemos a paternidade de Deus sobre a nossa vida, ainda que tudo tenha dado errado, ainda que tudo tenha sido escrito errado, ainda que você tenha nascido de uma balada, ainda que você seja fruto de um divórcio, ainda que você seja fruto do sexo inconsequente, olha, queridos, vocês não precisam se sentir abandonados, porque nós temos um pai, nós temos um pai, nós temos um pai celestial que se chama Deus. Aleluia. E a mensagem que eu gostaria de dividir com vocês, o tema tem por título Paternidade Bem Resolvida. Abra sua Bíblia em Lucas. Aleluia. 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 Lucas 15, que vai do 11 até o 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se o pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui. Quando nós compreendemos essa história, eu sei que você já ouviu essa história dessa parábola 350 vezes. Mas quando a gente pensa na paternidade, quando a gente pensa na importância, e eu quero olhar pelo viés da importância emocional que o homem, que o pai tem de responsabilidade que Deus instituiu ao homem de ser pai. Muitas mulheres hoje são mãe e também precisam exercer o papel de pai na vida dos filhos. Mas esse papel não foi dado à mulher, esse papel foi dado ao homem, ao pai. E quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que esse menino, que esse rapaz, ele pede ao pai a sua parte da herança e vai embora. Alguma coisa acontecia naquela casa para que aquele rapaz mais novo decida se sair da casa. A gente só olha pelo viés do irmão que ficou adoecido em casa, que está reclamando, do filho que saiu para poder curtir a night, gastar seu dinheiro. Em outros estudos diz que ele gastou o seu dinheiro com a prostituição. E se alguém sabia, eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá falar, e se alguém sabia que ele estava gastando com prostituição, é porque ele foi para longe, mas alguém estava de olho nele. Alguém sabia quais eram os seus passos, o que ele fazia, por onde ele andava e onde ele gastava o seu dinheiro. Alguma coisa aconteceu naquela casa para que aquele filho pudesse pedir a sua grana, a sua parte, o seu 1/3. O pai pegou a grana toda e dividiu em 3 e deu para o filho mais novo. E ele agora vai embora. Ele agora sai pelo mundo. Ele agora diz: vou curtir minha vida. Eu agora vou gastar tudo que eu tenho. Eu vou ser feliz. Eu vou experimentar um novo caminho, um outro caminho, diferente daquilo que era da casa do pai. E parafraseando, muitas vezes nós estamos na casa do pai, trazendo para hoje. Nós temos a oportunidade de estarmos na casa do pai e muitas vezes preferimos comer bolotas que o mundo oferece e nos distanciamos de Deus. E sobre isso, a paternidade, muitas vezes nós aprendemos a orar antigamente: Senhor que está no céu, tão longe, Deus distante. Oh, queridos, mas quando nós olhamos, a Bíblia nos ensinar a orar, o Senhor nos ensina: Pai nosso que estás no céu.
Jesus, toda vez que vai orar, ele começa: Pai. Porque essa palavra tem um poder sobrenatural, Pai. E muitas pessoas não conseguem nem sequer falar o nome Pai, aquele homem. Eu não sinto falta dele. Ele não é importante para mim. Eu ouço isso todos os dias. Eu tenho resistência ao meu pai. O meu pai não foi importante. O meu pai me abandonou. O meu pai não pagou a minha escola. O meu pai nunca esteve presente na minha vida. O meu pai foi embora e deixou a minha mãe com os filhos. Se eu estou aqui hoje, é graças à minha mãe. Eu não quero saber desse pai. Eu ouço isso o dia inteiro. E muitas dores estão ligadas a essa paternidade. E quando nós fazemos uma transferência na ciência, na psicologia, nós chamamos de transferência e contra-transferência. Aquilo que eu recebi está no meu inconsciente, está na minha história, está num campo que eu não tenho conhecimento. Histórias, momentos, traumas vividos que são armazenados. O trauma, por exemplo, é quando você bate a sua perna em algum lugar e aí você está muito agitada, você não percebe. Depois de algum tempo você está embaixo do chuveiro ou está em frente ao seu espelho e você vê: que marca é essa? Já aconteceu isso com você? Apareceu uma marca roxa e você não sabe de onde veio. Aí você fala: que marca é essa? Meu Deus, será que estou com problema de coração? Estou com uma marca roxa. Não, muitas vezes você encostou em algum lugar e aquela marca não apareceu na hora, ela só apareceu dias e dias depois. A mesma coisa acontece com a nossa história. Nós absorvemos histórias, nós aprendemos histórias, nós vivemos histórias, nós temos experiência na nossa vida com pai, mãe, genitores dentro da nossa casa e que muitas vezes a gente diz: não vou falar, não quero falar sobre isso, não quero falar sobre o meu passado. Esse passado é muito triste, agora eu estou vivendo o novo, agora eu estou vivendo eis que tudo se fez novo, querido. Esse fez novo no espírito, mas na alma, a alma precisa ser trabalhada para que esse novo aconteça. E toda vez, quando você tem um problema, que você ouve o nome pai, você tem dificuldade de se relacionar. Tem pessoas que dizem: não vou ao culto no dia dos pais porque me faz mal. Não vou na casa da minha família porque vão falar no meu pai e isso me faz mal. Alguma coisa aconteceu nessa casa que não relata sobre a mãe, que só fala sobre 3 homens dentro de uma casa. Alguma coisa aconteceu para que ele tomasse essa decisão de sair daquele lugar. Porque pelo jeito a vida não era tão difícil assim. Tinha trabalho, tinha fazenda, não era tão difícil assim. Mas ele decide ir embora. Ele decide sair daquele lugar. E diz a Bíblia que com o passar do tempo, ele começa a se arrepender, a cair em si, a pensar sobre aquilo que tinha acontecido. E a imagem que está dentro do nosso inconsciente, aquilo que nós vivemos que ficou armazenado, toda vez que nós olhamos para alguma situação parecida com aquilo que nós vivemos, entra em conflito, a alma entra em conflito, porque a alma, ela é o centro das emoções. Então quando ela entra em conflito, ela não sabe muito bem porquê, mas alguma coisa está fazendo mal para aquela pessoa, para a alma daquela pessoa. Então a pessoa não consegue se desprender do passado, porque a sua alma está enraizada no trauma. Toda vez que ela olha para a situação parecida, ela lembra. E quando ela lembra, ela não sabe lidar. E quando ela não sabe lidar, é melhor fugir, é melhor não resolver. E quando nós colocamos esse título, que inclusive é de um livro, Paternidade Bem Resolvida, é quando você começa a ter consciência daquilo que está acontecendo na sua história, do que aconteceu na tua vida, quais foram as marcas que ficaram na tua vida, porque são essas marcas que impedem você de progredir, de romper e de chegar do outro lado. E aí a gente vem para a igreja e ouve canções.
E o meu pai é bom. E o meu pai é bom. E o meu pai é bom. Aí a pessoa começa: que pai é esse? Que pai é esse que é bom? Que pai é esse que é bom? Que Deus é esse que é bom? Porque nós fazemos a transferência do Pai Celestial para o Pai terreno. E enquanto a gente não resolve as nossas questões com o nosso Pai terreno, nós sempre levaremos para o Pai. Que pai bom é esse? Pai arrogante? Pai ditador? Pai severo? Pai que só soube dizer não? Pai que não estava presente? Pai que não apoiou? Pai que não viveu? Pai que não levantou de madrugada para dar uma madeira para a criança? O pai que saiu, que foi comprar refrigerante e nunca mais voltou? O pai que esqueceu? O pai que virou as costas? O pai que não quer saber? O pai que não acompanhou a educação infantil? Que não acompanhou a educação do ensino médio? E agora esse jovem se forma, ele está na faculdade, ele agora é formado. E o pai não sabe de nada. O pai é ausente. Talvez você tenha experimentado um pai ausente, porque os pais, eles são cheios de falhas, assim como nós. Falhas. Porque como eu posso dar aquilo que eu não recebi? E muitas vezes esse pai não dá, não é porque ele não quer, porque ele não recebeu. Sabe o que dizia? O pai falava: estou muito ocupado. Estou ocupado com as coisas da empresa. Estou ocupado com as coisas do trabalho. Minha cabeça está cheia. E o filho chega perto. E o pai, meu filho, agora não, não entra agora não. Meu filho, eu estou aqui no laptop fazendo um trabalho importante. Meu filho, calma aí. Não me liga agora, porque eu estou ocupado numa reunião. Então muitas pessoas experimentaram um pai que estava sempre ocupado com as coisas dele. Talvez ocupado para poder ganhar grana, para poder levar o sustento para casa. Mas esse filho que foi procurar o pai, ele tinha uma demanda dentro dele que precisava ser atendida. Então quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa vem para Jesus, que começa a cantar esse pai é bom, quando ele chega numa reunião que está falando de pai, ele fala: não vou pedir isso a Deus. A pessoa não se sente digna de pedir qualquer coisa a Deus. Não vou ocupar a Deus falando sobre as minhas queixas, sobre as minhas pequenas coisas, porque Deus está ocupado com grandes coisas. E quando a gente acha que Deus está ocupado com grandes coisas, a gente não pede a Deus aquilo que é necessário para a gente. A dificuldade da transferência do pai daqui para o pai celestial. Um pai que está sempre ocupado. O pai que está ocupado. O pai que não tem tempo. O pai que é grosseiro. O pai que não é parceiro, o pai que não liga, o pai que não acompanha, o pai que não pergunta, o pai que abraça, o pai que deixa o seu filho partir sem dar um abraço, sem dizer eu te amo. Então jovens, crianças, adultos que somos hoje, tivemos histórias. Eu não sei qual foi a história daquele rapaz e por qual motivo ele decide sair de casa. Ele vai embora. Ele gasta o dinheiro, ele se prostitui. E olha que a Bíblia fala em outras versões sobre a prostituição. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Gastar o dinheiro naquilo que não vai te edificar, que só vai trazer o prazer momentâneo, mas a sua bênção foi embora. E é nesse momento que ele diz assim: eu preciso voltar. Caindo em si. Quando ele cai em si, ele está pensando: cara, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Caramba, errei. Eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai.
Quando ele decide voltar para o pai, ele entende que esse pai não é tão ruim assim, que as coisas não precisam ser tão ruins assim. E ele agora pensa em se colocar num lugar de empregado. E empregado é servo. Empregado é serventia. E muitas pessoas na igreja que querem servir a Deus, elas se colocam como empregadas, como servas. Estou para servir. Não, primeiro você vai trabalhar como filho, depois você entende que Deus é o Senhor da tua vida. Mas para você chegar ao Senhor, primeiro você precisa chegar ao Pai. Ao Pai. E é esse pai que acolhe, é esse pai que achega, é esse pai que cura feridas, é esse pai que olha de longe e diz: é meu filho. O órfão, ele quer salário, mas o filho, ele tem herança. O órfão, ele quer salário. Para fazer isso para o meu pai, eu vejo pessoas que dizem que cobram aos pais para fazer o Uber, para levar a mãe no centro de Campo Grande, cobra o Uber da mãe. É verdade. Pessoas que cobram serviços para colocar uma lâmpada, tem que cobrar o serviço do pai e da mãe. Porque está vivendo uma orfandade dentro de casa. Porque quando você tem o amor de um pai, você não precisa cobrar nada, você faz por amor a ele, porque você já foi abençoado por ele. Você só está aqui porque um homem e uma mulher, numa relação, nos gerou, e nós estamos aqui. Naquele momento que ele cai em si, que ele acerta a mente dele, ele diz: eu vou voltar e vou pedir para ele me tratar como um dos seus empregados. Orfandade. Ele não diz assim: eu quero voltar e quero que ele me aceite, que ele me perdoe, pois eu sou filho dele. Ele diz assim: que ele me trate como um dos seus empregados. Então, o primeiro momento que ele está ali, que ele tem um pai, que ele vê o seu pai, eu imagino que ele tenha ficado com vergonha de agora voltar. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente vai e faz alguma coisa errada e depois quer voltar, mas se sente envergonhado, se sente mal. Caraca, agora vou voltar. Queridos, e muitas vezes a vergonha vem sobre nós. Para quê? Para que a gente não volte ao ponto inicial. E o ponto inicial é o ponto da cura. A cura é o ponto inicial. O ministério de Jesus foi curar, libertar e salvar. Então nós precisamos voltar e ser curados. E a cura é na alma. A cura é nas emoções. Porque vocês imaginam esse histórico de pessoas órfãos, de jovens, adolescentes órfãos. O que essas crianças e adolescentes não estão pensando? O meu pai foi embora, minha mãe foi embora, e diz a estatística também que são crianças que muitas vezes saíram de casa por algum motivo e que agora também precisa ser trabalhado para a reintegração na família. Ou seja, tem família. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Corre para o seu filho. Abraçou e o beijou. E o filho disse: pai. Em nenhum momento ele fala Senhor. Ele fala: pai. Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou mais digno. Indigno. Errei, pequei. Não posso mais voltar, não posso mais ser chamado de filho. Olha ele, sofrendo, doendo. E o pai não faz com que ele se sinta uma pessoa desprezada. O pai, nesse momento, faz com que ele desfrute a alegria do seu lar. Tragam o novilho gordo e matem-no.
Vamos fazer uma festa e comemorar. Lucas 15, 23. O pai não deixa que ele se sinta daquela maneira. O pai diz assim: vamos preparar um novilho bem grande e vamos celebrar a volta do meu filho. O filho perdido, o filho pródigo, órfão, voltou para casa, para o braço do seu pai. Ele reconhece que é na casa que ele vai ter cura. Ele reconhece que é o amor do pai que vai trazer a cura para a sua vida. Ele reconhece que não existe outro caminho senão a cura através do amor de um pai. Pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno mais de ser chamado seu filho. E aí quando a gente vai para João 15, 15, diz assim: já não vos chamareis de servos. O servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, para que tudo quanto ouvi do meu pai, vos tenho feito conhecer. Eles estão dizendo assim: olha, eu não vou mais chamar de servo, mas sim de amigo. Sabe por quê? O servo só serve, mas o amigo não. O amigo sabe aonde a gente está. O amigo conhece o nosso rosto. O amigo conhece a nossa expressão. O amigo nos conhece quando a gente está meio para baixo, meio down. Ele está dizendo assim: olha, agora vocês serão amigos, serão tratados como amigos. Quando um amigo vai na nossa casa, a gente quer fazer de tudo para esse amigo ficar bem. A gente prepara uma comida gostosa, a gente prepara um ambiente para que ele fique bem, para que a gente tenha uma noite agradável, para que a gente tenha um almoço agradável, porque o amigo, ele muitas vezes é mais chegado do que um irmão. E agora ele está dizendo: não vou mais chamar vocês de Senhor, não mais Senhor, e sim de amigos. E nesse tempo eu tenho crido e tenho falado muito sobre um avivamento. Um avivamento. E o avivamento já começou no Brasil. O avivamento já começou nesse tempo. Como tem tido avivamento perante a pandemia? Sabe por quê? Porque nós deixamos de orar. A igreja deixou de fazer o seu papel. Eu também. Porque quando nós vivemos um momento difícil, é um momento da igreja estar de joelho, clamando. É um momento da igreja estar orando, clamando dia e noite sem cessar, 3 vezes ao dia. É um momento da igreja se humilhar e orar e buscar a face, porque ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu virei dos céus e sararei a vossa terra. Então é esse avivamento que o Senhor já começou a fazer pelo Brasil. E o Senhor quer fazer esse avivamento porque Ele quer coisas maiores. Aquilo que eu fiz, a Carol, que é minha filha, vai fazer coisas ainda maior. Aí eu digo assim: mas eu tenho 2 pós, a Carol já tem 3 pós. Mas eu tenho 3 faculdades, mas a Carol já vai, daqui a pouco vai estar na 4ª. Vai passar à minha frente. Sabe por quê? Os nossos filhos vão fazer coisas ainda maiores que nós não fizemos. A paternidade faz isso. Quando você é bem resolvido na sua paternidade, você quer ser igual ao pai. Eu quero ser parecido igual ao meu pai. Eu quero ter o rosto do meu pai. Eu quero ter o comportamento do meu pai. Mas quando o pai não teve uma boa referência, como eu vou me parecer com um pai que não foi bom? E o avivamento está na multiplicação. Diz Malaquias 4, do 5 ao 6, fala assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que ele está dizendo? Avivamento.
Vou converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Quantas pessoas ficam dentro de casa 2, 3, 4, 5, 1 mês, 6 meses sem falar com o filho, sem se dirigir a palavra porque o filho errou, porque o filho pecou, porque o filho fez alguma coisa errada. Quantos pais viram as costas para o filho porque o filho errou? Queridos, o Espírito Santo nos diz que nós precisamos perdoar, ainda que o filho tenha errado. Eu vou colocar o meu joelho no chão e vou clamar pelo meu filho, porque eu sei que o Senhor é aquele que sara, o Senhor é aquele que levanta. Oh, aleluia! E o avivamento traz isso. Quando a gente vê a história de Elias, estão narrados na Bíblia 12 milagres. E aí a paternidade, a referência que Eliseu tem em Elias, faz com que Eliseu fizesse 24 milagres. O dobro. O dobro. E o avivamento perpassa por isso. Pelo dobro. Vou trazer coisas maiores. Vou fazer coisas maiores através dos nossos filhos. Vou fazer coisas maiores através da sua geração. A promessa que Deus fez a Abraão. A promessa que o Senhor fez, que Ele é um Deus geracional. Então os nossos filhos alcançarão lugares que nós não alcançamos. Os nossos filhos vão chegar a lugares que nós não chegamos. Mas para isso é preciso ter o avivamento dentro da casa. E o avivamento não é só a gente pular aqui, profetizar para um lado, profetizar para o outro, rodopiar e cair no chão. O avivamento perpassa em você ter uma vida de excelência, uma vida de exemplo, uma vida do caráter de Deus, da mente de Cristo dentro da sua casa. Nós queremos só pregar avivamento de poder de Deus, mas poder de Deus é mudança de comportamento, é mudança de atitude, é mudança de mente, é ser curado para que a cura chegue na nossa casa. Oh, aleluia! Naquele momento, o filho volta, o pai abraça. E diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. O filho precisa ser reconhecido como filho. O filho precisa se sentir amado na casa para não ir embora. O filho precisa ser curado na casa para não ficar com seu coração magoado. E nós vemos agora o irmão. Não vou ler para a gente não perder tempo, que nunca é perda de tempo a palavra de Deus. Mas naquele momento o irmão que ficou em casa está também adoecido emocionalmente. Porque esse irmão, ao invés dele ficar feliz quando o irmão voltou, quando ele chega do trabalho, ele vê aquela festa na casa, música alta. E ele pergunta: o que está acontecendo aí? E vai lá o empregado do pai e diz assim: está tendo uma festa. Está tendo uma festa aí. Seu irmão que estava perdido voltou. Teu pai, olha, mandou matar um novilho grande. Sabe aquele novilho? Porque alguém doente vai chegar perto de você para te envenenar. Porque alguém que é curado, as palavras serão outras. Mas uma pessoa que está adoecida dentro da casa vai falar isso, vai atiçar, vai incendiar, vai colocar mais lenha na fogueira para tu ficar mal, para tu ficar bad, para tu ficar down. E aí aquele rapaz se enche, o teu coração fica cheio, seu coração ficou cheio de tristeza, porque diz assim: caraca, eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui, eu faço todas as coisas direitinhas, eu obedeço meu pai, eu não saí de casa, eu não fui embora, e agora o meu irmão sai, gasta dinheiro com a prostituta, ele gasta tudo, gastou o nosso dinheiro, agora vem de novo para usufruir do nosso bem, e meu pai ainda faz uma festa. Ele até tinha razão no que disse. Mas como ele estava adoecido, ele está colocando toda a raiva,
todo o sentimento para o irmão que está de volta. Porque tipo assim, meu pai é um bobão, né? Deu dinheiro, gastou tudo, a gente ficou aqui trabalhando, ralando, e agora meu irmão volta, ainda vai usufruir dos nossos bens. Coração doente. Quando nós estamos com o nosso coração doente, quando a gente está com a nossa vida doente, com a nossa alma adoecida, a gente tem esse discurso mesmo. Estou aqui tantos anos na igreja, nunca ganhei uma oportunidade. Estou aqui tantos anos nesse lugar, nunca cantei. Estou aqui há tantos anos, ninguém nunca falou meu nome. A gente começa a ter sentimentos parecidos com aquele rapaz que ficou na casa. Está na casa, mas está amargurado. Está na casa, mas está reclamando. Está na casa, mas está sofrendo. Está na casa, mas não foi curado. Então os dois filhos estão doentes. Um porque foi, o outro porque ficou, mas também está adoecido. Queridos, então nós entendemos que nessa parábola do filho pródigo, quando a gente pensa em Deus, primeiro Ele quer nos curar, porque quando Ele nos cura, não importa se você está dentro ou se você está fora, não importa se você foi ou se você ficou, o importante é que o amor do Pai, o amor do Pai, o amor do Pai, o amor do Pai, chega ao lugar aonde você está e diz: eu sou teu Pai, eu sou o teu Pai, sou eu que te levanto, sou eu que te sustento, sou eu que te acompanho, sou eu que levanto cedo com você, sou eu que cuido da tua casa, sou eu que cuido do teu problema, sou eu que vou te ajudar na faculdade, eu sou o teu Pai que vou te colocar em pé. Mas como passar por isso se a referência paterna foi péssima? Como vencer isso se meu pai vive na porta da barraca? Como vencer isso se meu pai está viciado? Como vencer isso se meu pai também foi um bobão? Um pai apaziguador, um pai laissez-faire, que a gente chama no mundo corporativo. Um pai que não liga para nada. Um pai que fala com a tua mãe. Deus resolve com a tua mãe. O problema é com a tua mãe, sabe? Você está transferindo o problema para a mulher. Pai, homem, você não pode transferir o problema para sua esposa. A paternidade é tua. O sacerdócio é teu. E você precisa exercer esse papel que é tão importante. É importante para a nossa igreja, é importante para o mundo espiritual, é importante para o mundo carnal, é importante para a empresa, porque quando alguém chega aqui que está doente, essa pessoa diz: eu fui abandonada na igreja, eu fui rejeitada, porque o pastor não liga para mim. A rejeição não está nas pessoas, o abandono não está no lugar aonde você chega, o abandono não está no pastor, o abandono não está na pastora, a rejeição não está no pastor, não está no irmão que senta ao teu lado. A rejeição são problemas emocionais que estão dentro de você, e é você que precisa vencer, é você que precisa vencer, é você que precisa aprender que você é filho de um Deus todo-poderoso. E quando a gente, terminando, quando a gente está mal, quando a gente está adoecido, a gente tem comportamentos de pessoas adoecidas. A Gestalt, que nós chamamos, Gestalt terapia, é quando a gente olha para uma situação, acontece uma sinapse. Isso vem pela corrente sanguínea, entra no nosso conteúdo local, acessa aquela memória de dor, te faz lembrar e te faz resistir. Você muda de emprego, ninguém gosta de mim, estou abandonado. Você muda de igreja, o pastor não liga para mim, me sinto abandonado. Você muda de casa, os vizinhos não ligam para mim, me sinto abandonado. Onde quer que você vá, você se sente abandonado, porque você foi abandonado, se sentiu abandonado dentro das suas emoções. E quando você acessa essa informação que está dentro do teu inconsciente, faz você reagir da maneira que você reage. Então, você parte da empresa,
você muda de igreja, você muda de local, você muda de casa, você muda de marido, você muda de esposa. Você está sempre fugindo de alguma coisa e nada se resolve. Aquele menino, ele reconheceu que na casa do pai, por mais que houvessem problemas, por mais que houvessem dificuldades, porque tem, irmão briga com irmão. Na minha época de adolescente, a minha irmã pegava minhas roupas. E quando eu chegava do trabalho, que eu ia no guarda-roupa me arrumar para ir para a igreja, cadê meu vestido? Novinho! Joelma pegou e levou. Joelma saiu, já está lá na igreja com meu vestido. Falei, eu vou pegar essa garota. Toda família tem. Toda família vai ter desavenças. Mas quando nós somos curados, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, essa ausência de paternidade vai curando todas as nossas dores. E essa dor precisa ser curada pelo Espírito Santo. Esse abandono precisa ser curado pelo Espírito Santo. Aquilo que a ciência não pode fazer, Deus faz. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Por isso que eu sempre, quando começo a trabalhar de manhã, que estou orando lá no grupo com as mulheres, eu digo assim, Senhor, eu submeto os meus tratamentos ao Senhor, eu submeto os meus pacientes ao Senhor, porque aquilo que eu não consegui fazer com o conhecimento humano, eu sei que o Senhor vai entrar com intervenção divina e o Senhor vai operar. E Deus tem operado. Aquele filho voltou. Mas não é só voltar. É voltar e ser curado. É voltar e experimentar a cura. É voltar e ser curado da dor. É voltar e sentir-se curado do abandono. É voltar e sentir que esses traumas estão sendo liberados. É sentir que a tua mente pode ser liberada. E para fechar, talvez hoje muitas pessoas aqui ou em casa que estão nos assistindo aqui, você tem experimentado um pai autoritário na terra, um pai pessimista, um pai cobrador, um pai punidor, um pai frio, um pai indiferente, um pai omisso, um pai distante, um pai desconfiado, um pai dissoluto. Não estou nem aí. Talvez você tenha vivido isso na sua vida. Talvez a sua infância, a tua adolescência, a tua juventude, você tenha recebido isso. Que o pai só tinha tempo para trabalhar, colocar comida dentro de casa, colocar comida na mesa e roupa, mas que nunca te deu amor. E você diz, nunca vou me casar, porque eu não quero ser um pai assim. Nunca vou querer ter filhos, porque eu não quero ser um pai assim. E essa pessoa, quando começa a falar isso, ela está se tornando uma pessoa estéril. Lembra de Mical? Mical, quando chama Davi, que vem celebrando na frente da arca, Mical diz assim, é um vadio, é um vagabundo. Quando ela fala isso, ela está se secando de amargura. E o seu ventre, diz a Bíblia, que a única mulher que morreu estéril foi Mical. Ficou estéril. Quando nós não perdoamos, a gente vai secando por dentro. Quando a gente não libera perdão, a gente vai secando por dentro. Quando a gente não libera o pai que feriu, a gente vai secando por dentro. Eu me lembro do meu pai, Jael Simão, um homem de Deus, um homem que pregava, tinha todos os defeitos, como pai. Mas todos os dias, quando eu saía da casa dele, 4:30 da manhã, para ir trabalhar, meu pai estava na sala, de joelhos dobrados. E ele orava alto, e eu dizia, nunca vou orar alto assim. Gente, que horror, meu Deus, para que meu pai está gritando? Eu falava isso do meu pai. 4:30 da manhã, Senhor, abençoa os meus filhos. Senhor, guarda meus filhos, guarda minha casa. Ele clamava, e essas orações ecoaram no céu. E agora eu que oro alto, agora eu que fico orando alto de manhã, e os meus vizinhos ficam ouvindo. Eu falei, tô nem aí, eu quero saber
Esse é o meu pai. Mas talvez você não tenha tido essa referência do pai. Então essa raiz de dor que está dentro de você precisa ser curada. Você já voltou para casa, mas agora precisa se curar. E cura é na emoção, é aqui, é na alma. Senão você vai processar cada vez mais as mesmas coisas. Freud diz, tudo que você não resolve na sua mente, vem no seu corpo em forma de enfermidade. Aí eu falei, gente, gastei tanto dinheiro com Freud, ainda gasto. E Davi disse na Bíblia, enquanto emudeci a respeito da minha dor, meus ossos enfraqueceram. E Jó também falou, eu preciso falar, porque a minha alma está cheia de amargura. E Noemi também falou, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher de alma amargurada. Então a cura não está no espírito, a cura está na alma, nas emoções. E se você experimentou essa dor de um pai ausente, essa dor de um pai omisso, essa dor de um pai que não quis saber, que não te acompanhou, que te abandonou, ele tem falhas, ele vai falhar, homem falha, mulher falha, nós falhamos, nós queremos ser alguém. Nós queremos ser alguém perfeito, mas nós não seremos pessoas perfeitas. Mas o nosso Pai Celestial é perfeito, Ele não falha e Ele é infalível.